Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz aí? Também estou feliz, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra que vai assim, a história dela vai nos instigar a ser muito mais prudentes e ser muito mais obedientes. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui lutamos para ser melhor todos os dias, não é verdade? Como filho, como pai, como mãe, como patrão, como empregado, enfim. Todos nós lutamos para ser melhor. E no reino espiritual não é diferente. Eu vou falar de uma personagem hoje que era para ter falado no nosso seminário de mulheres. Obrigada, minha querida. Mas a pessoa que ia falar sobre essa personagem, aconteceu um imprevisto e não deu para ela vir. Mas é uma história muito linda e que dá para a gente dela tirar muitos exemplos bons para nós. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, não vai dar para falar tudo, mas eu quero falar de Esther. A Bíblia vai dizer que Esther foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Se você for pesquisar biblicamente, você vai entender que Esther teve um papel fundamental. Por que que ela foi mais importante? Não porque ela era mais importante, mas a história dela. Como Deus usou essa mulher para salvar uma nação, para salvar um povo. Nós estamos acostumados a ler a Bíblia e ver guerras travadas de uma nação para com a outra, para tomar o território, para pegar de volta aquilo que é seu por direito. Nós vejamos a cidade de Jericó sendo destruída. Nós vemos outras batalhas que foram vencidas através da espada. Mas o que eu acho mais lindo nessa história de Esther é que Esther precisou participar apenas de um concurso de beleza. Olha que lindo, irmãos, esse Deus. Uma hora ele nem precisa mandar você para a guerra porque ele já ganhou sem lutar. Outra hora ele quer que nós usamos a espada, vamos para a peleja porque ele também está conosco, mas é preciso guerrearmos. Outra hora ele diz assim, simplesmente entra aí, se inscreva no concurso de beleza e eu vou promover você, vou colocar você lá onde eu quero que você esteja, que era dentro de um palácio. Então nós vamos para o texto. Esther capítulo 2. Nós vamos estar lendo alguns versículos apenas, nós vamos percorrer o capítulo porque ele é um pouquinho grande. E eu não quero ser enjoativa e nem repetitiva. Então, o capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim: quem encontrou diz amém? Quem não encontrou, misericórdia, já entendi. Vou esperar. Aleluia. Esther, capítulo 2. Amém, queridos? Quem não conseguiu encontrar aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí para o Data Show que você vai conseguir acompanhar, tá? Para nós não perdermos tempo. Olha só. Passada essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti ou Vasti, e do que fizera e do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha ao rei comissários em toda a província do seu reino, que reúnem todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus enfeites. Vamos lá para o versículo 7.
E este criara Hadassah, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era moça bela de aparência, formosa à vista. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu ou Mardocai, que há duas versões, o tomara por sua filha. E sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei, a sua lei, e ajuntando-se muitas moças, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou ao seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Lá para o versículo 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abil, tio de Mardoqueu, que o tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, que alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real do décimo mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Ester. Só até aí, queridos. Linda essa história. Se depois em casa você ter um tempo, você vai ler essa história de Ester, e você vai ver que como Deus tira Ester do anonimato e leva para os holofortes. A Bíblia fala que Ester era órfã de pai e mãe. A Bíblia diz que Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém e levou todo o povo judeu, a maioria deles, praticamente acabou com o povo judeu, levando para o exílio, levando para ser escravo. E a Bíblia vai dizer que Hadassah, ela nasceu depois. Ou seja, Hadassah era menina quando aconteceu toda essa tragédia. Creio eu que Hadassah, que era o nome original dela, no hebraico ela foi chamada de Ester. Ela só foi chamada de Ester quando ela entra para essa escala de moças que iam se apresentar ao rei, mas o nome dela era Hadassah. E a Bíblia diz que seus pais foram mortos. Acredita-se que os seus pais foram mortos nesse translado de tirar o povo do lugar, porque houve o conflito. As pessoas resistiram. Quem é que quer sair da sua terra para ir para um lugar, ser escravo, que nem sabe para onde vai? Então eu acredito que teve lutas, e nessa luta o pai de Ester e a mãe morreu. Também morreram os pais de Mardoqueu, que é primo de Ester. E a Bíblia diz que quando ele já estava nesse lugar chamado Susã, que é o palácio do rei Assuero, a Bíblia diz que aconteceu um episódio lá. O rei Assuero, um cara muito bem sucedido, tinha um império enorme sobre a sua liderança. A Bíblia diz que ele governava 127 províncias. E Susã era uma das capitais dessas províncias. E lá estava Ester e Mardoqueu. E a Bíblia diz que o rei convidou todos os seus príncipes, todos os seus funcionários para ir ao seu palácio, para ele mostrar toda a riqueza que ele tinha. A Bíblia vai dizer que eles estavam na faixa de 187 dias, se não me falha a memória, quero eu não errar. Mas eles estavam
a 127 dias, a 187 dias de festa. Ele mostrando tudo que ele tinha. E aí a Bíblia vai dizer que ele mandou chamar Vasti, a sua esposa, para se apresentar para os seus amigos ali. E a Bíblia diz que ela recusou, ela não quis ir. Alguns historiadores contam que ela resistiu porque ele queria que ela desfilasse nua. A Bíblia não fala isso, alguns historiadores, mas enfim, vamos pensar que seja. Ou também pode por um simples motivo de não estar bem e não quero ir, pronto. E naquele tempo, desobedecer a ordem de um rei, ou morria ou perdia o cargo. No caso da rainha Vasti, ela perdeu o seu direito de esposa e de rainha ao mesmo tempo. E a Bíblia fala que isso aconteceu tudo nesse período de festa. Mas quando passou a festa, o rei Assuero pensou muito bem no que ele fez. Porque se você for voltar um pouquinho atrás na história, vai falar que a rainha Vasti era linda, formosa. A mulher era sensacional, era o colírio dos olhos do Assuero. Mas ele tomado, porque a Bíblia vai dizer que eles beberam, e ele, por influência dos amigos, então despediu a esposa por ela não se apresentar. E ele, quando passa aquele período de festa, ele arrepende do que ele fez. Ele lembrou da rainha Vasti. E a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu muito. Não é assim quando acontece com a gente, casal? A gente briga assim no furor, na raiva, você fala o que não deve, e você manda embora, ou você manda vir, depois se arrepende. Assim aconteceu com o rei Assuero. Só que todo arrependimento vem tarde demais. E aí um dos jovens que servia o rei ali, viu ele moribundo, triste, falou para ele assim: rei, então pera lá um negócio. Por que o senhor então não faz um concurso de beleza, chama todas as moças, as donzelas das 127 províncias, para o senhor escolher uma para ser sua esposa, homem? E ele disse: é mesmo? E assim aconteceu. Mandaram um anúncio em todas as províncias, mandou chamar todas as moças, e as moças reuniu numa casa lá em Suzã, aonde se encontrava o palácio do rei Assuero. E a Bíblia diz que Esté estava no meio dessas meninas. Esté, que era órfão de pai e mãe. Esté, que eu acredito que muitas vezes chorou sozinha. A Esté, que muitas vezes na sua primeira menstruação não sabia o que era, porque não tinha mãe para falar. A Esté, que muitas vezes ficava doente, mas não tinha uma mãe para fazer o chazinho para ela. Enquanto hoje eu fico vendo filho com pai e mãe, se deixar até bate. Entra em depressão. Mas Esté estava lá firme e forte. A Bíblia diz que ela tinha várias características, mas eu quero falar de 3. Ela era humilde, ela tinha uma fé fervorosa e ela era obediente. A Bíblia diz que Mardoqueu então criou Esther na lei do Senhor. Porque ele também era hebreu. E a Bíblia diz que ele ensinou a Esté tudo que deveria ser ensinado biblicamente. Então, quando Esté reúne com essas moças e vai para essa casa que ainda não era o palácio, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu ficava monitorando, porque Mardoqueu era um dos funcionários, daquele funcionário assim, que fica varrendo, que fica cuidando, que fecha o portão, que abre o portão. Assim era Mardoqueu. E ele ficava atento em tudo que acontecia com Esté. E ele instruiu Esté. Ele diz: olha, uma das primeiras coisas que você não pode revelar aqui para essas moças é que você é judia. Você não pode falar, porque nós corremos risco. Porque o povo hebreu era odiado. E assim Esté obedeceu a ordem do seu primo. A Bíblia diz que levaram Esté e ficaram, sabe quanto tempo, queridos? Os irmãos sabem quanto tempo Esté ficou ali, sendo tratada, cuidada para ser
levada na presença do rei, se o rei ia gostar ou não? 1 ano. 1 ano, 6 meses tomando banho em especiarias, alimentando bem, tudo certinho. Mas quando a gente lê no texto aqui, algumas delas Esther recusou. Porque se você prestou atenção no texto, a Esther, ela já tinha uma beleza natural. Ela não precisava fazer mais nada nela para impressionar o rei, porque ela já carregava uma beleza natural. Só que a regra regia que as meninas tinham que se enfeitar. A hora que fosse sendo introduzida na presença do rei, ela tinha que levar um ornamento para chamar a atenção. Eu não sei que tipo, se era um lenço, o que era? Se era aquele negócio que bana, como que chama o nome, irmã Ramira? Um leque? Eu não sei, ela levava um adorno para impressionar. Esther não quis nada disso. Esther ficou quietinha na dela. Creio que as moças perguntavam: e você, de onde que é? Ah, eu sou daqui mesmo, sou aqui da região mesmo. Obedecendo. Pode ser. Sou aqui da região do Pedra. Sou aqui do Cuiabrasa. Irmãos. Pastor, o que tem a ver eu com Esther? Vai prestando atenção na história dela para você ver se não é você essa pessoa. Porque Deus, irmãos, não faz ninguém sem propósito. Às vezes a gente olha no espelho e fala: eu não estou com nada, não valo nada. Vale, querido. Você não é um projeto falido. Deus te fez para um propósito. Deus te fez para um propósito. E que propósito é esse, pastora? Cabe você descobrir. E como que eu descubro? Primeiro, que eu sou filho de Deus. Não sou escravo do medo. Há uma promessa sobre a minha vida. E que promessa foi essa que eu recebi? A graça. Você já recebeu a graça, então você não é qualquer pessoa. O apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. O problema é que nós não interiorizamos essa palavra. Acho que graça. Simplesmente graça. Mas se você for pegar essa palavra graça e você for estudar ela, graça é favor imerecido. Eu não merecia nada, mas o Senhor me deu o direito de ser filho de Deus. E se você é filho de Deus, querido, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer mulher, não é qualquer homem, não é qualquer jovem, não é qualquer criança, você não é qualquer coisa. Você é filho de Deus. E uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. Eu sou pequeno Cristo e você também. Oh, glória. Então Esther não aceitou nenhum adorno, não porque ela se sentia melhor do que as outras moças, mas porque Esther entendia o valor que ela tinha. Irmãos, o Espírito Santo, ele traz essa certeza dentro de nós. Quando você está com a sua vida alinhada com Deus, quando você tem intimidade com Deus, não tem palavra de derrota que te comove. Não tem nada que vai dizer ao contrário ao teu respeito. Que se você tendo uma vida de intimidade com Deus, vai interferir. Que quanto mais fala que você não é, você fala eu sou e você é mesmo. Que quanto mais fala você não vai chegar, você vai dizer eu chego e você chega mesmo. Porque isso não é palavra de autoajuda. É palavra de fé. A Bíblia diz que o povo de Deus não vive por visão, por vista, mas vive por fé. Fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que vai crer, ou que vai acontecer. Então Esther, ela tinha essa fé fervorosa. O nome era Hadassah, passou a ser Esther. Esther quer dizer estrela ou murta. Murta naquele tempo era uma planta, era uma flor que parecia uma estrela. Esse era o significado do nome Esther. E aí, a Bíblia vai dizer que Esther, então, passou esse 1 ano se preparando, tomando banho nas mirras, comendo alimentação.
que aquele moço trazia para elas, que era um homem que cuidava daquela mulherada. Você fala, mas como, gente? Só Deus para fazer um negócio desse? A Bíblia diz que Hegai, irmãos, era eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Eunuco é um homem castrado. Ele não sente prazer por mulher. Ele é um homem normal, não sente prazer. Não se sente... Qual é a palavra certa que eu posso usar? Porque hoje não é assim quando... Não vou dizer vocês são santos, pelo amor de Deus. Mas a maioria dos homens aí fora, quando vê uma mulher, principalmente se ela não estiver bem vestida, o que acontece? Os hormônios, trem. Ou lá em casa. Ele não fala, mas pensa. Mas o homem santo não. É bonito, mas não é meu. Não posso desejar. Você pode achar qualquer coisa bonita, irmão, só não pode desejar. O negócio é que a gente mistifica. A gente quer ser tão religioso, às vezes, que a gente mistifica. Aí você olha para lá, o sangue de Jesus tem poder. Mas às vezes faz isso, mas o coração está, querendo. Então você vê um homem alinhado, bonito, não é pecado você achar ele bonito. Você olhar para uma mulher e dizer, que mulher bonita, só não pode desejar. Então a gente tem que aprender a diferenciar essas coisas. Então Esther, vamos andar aqui na vida de Esther. A Bíblia diz que Esther carregava algo na vida dela que foi o divisor de águas na vida de Esther. Foi a graça. Foi a graça. A Esther alcançou favor. O rei gostou de Esther, porque a Bíblia diz lá no versículo 17, final que nós lemos, que quando Esther entra na presença do rei, sem nenhum baracubá, como diz, sem nenhum adorno, ela chega, passa de frente, sei lá como que era, se o rei estava assim, se estava, não sei. Só sei que a Bíblia diz que quando ela se apresenta, o rei estende o seu cetro para Esther, dizendo, você é a mais linda, é você que vai ser minha esposa, é você que vai estar do meu lado. Então o que aconteceu? Não foi só porque Esther era bonita, porque Esther alcançou o favor. E eu acho muito lindo isso, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente olha, vou para o espelho de novo, vou usar o espelho. Às vezes, irmão Joadir, a gente está lá na frente do espelho e a gente quer ensinar a Deus por que Deus não fez desse jeito em mim. Eu tenho uma irmã que ela tinha um cabelo bem ruim, assim bombril, mas ruim mesmo. A gente ia tomar banho no rio e aí ela mergulhava, o cabelo saía sequinho, cheio daqueles picos de água assim, prateado. E nós ria tanto dela. E ela olhava no espelho e falava, essa desgraça desse cabelo. Sim, desse jeito mesmo. E ela xingava, olha, até ela dá um jeito de alisar aquele cabelo e que ficou boa até. Mas às vezes a gente fala, Deus, por que o Senhor me fez assim, né? Essa orelha podia ser mais assim, o meu nariz. Eu muitas vezes reclamo do meu nariz. Falo assim, eu sou até bonitinha, mas esse nariz chato, meu pai. Por que o Senhor me deu uma afinadinha? Mas Esther, irmão José, aceitava ela do jeito que ela era. Ela tinha já a sua beleza. Ela já era uma pessoa, digamos assim, completa. Não precisava de mais nada. Nem tirar e nem pôr. E aí a Bíblia fala que o rei vai e aceita a Esther como a sua legítima esposa. Além de esposa, rainha. O Senhor, Ele quer nos tirar do anonimato e nos colocar no lugar aonde você tem sonhado. Mas a gente vai olhando para a vida de Esther e a gente pergunta para nós mesmos, será que eu teria a mesma postura que essa menina teve? Irmãos, Esther teve todos os motivos para ser assim, aquela pessoa depressiva. A Esther tinha todos os motivos para não obedecer ordens de ninguém. Você já imaginou ser criada por um primo? Mas Esther, ela usou algo em benefício a ela, que foi a fé. E a Esther resolveu obedecer
tudo que o seu primo Mardoqueu instruía. Porque ela poderia muito bem dizer: quem é você para me ensinar alguma coisa, rapaz? Eu quero é sair daqui, eu quero mais é caçar outra coisa para me fazer na minha vida. Ela tinha todos os motivos. Mas por ela obedecer, ela alcançou o lugar que jamais ela imaginava. Eu acredito que Esther não imaginava um dia ser rainha, para olhar para a sua condição de não ter pai, não ter mãe, não ter ninguém ali, digamos. Não vamos olhar para Mardoqueu agora, mas se ela não tivesse considerado o seu primo a ajudá-la, ela não tinha mais ninguém. Ela tinha todos os motivos para ser uma moça rebelde, para se tornar uma prostituta, ou para se tornar qualquer outra coisa, menos servir a Deus. E hoje eu estava lendo essa palavra, eu falei: Senhor, quantas vezes nós somos ingratos? O Senhor já nos salvou. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração essa tarde, irmão, preparando essa palavra? É que nós, vou falar no modo geral, nós estamos perdendo a alegria da salvação. Parece que a salvação que um dia nós recebemos de Cristo Jesus é pouco. A gente vai intensificando os nossos sonhos, porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e aí nós vamos ficando com o coração ingrato. Parece que nós não temos mais motivo para adorar, principalmente quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, alguma luta. Mas olha a luta que Esther estava enfrentando, gente. O pior momento da história, Esther estava lá. Esther enfrentou o pior momento do império. E Deus vai e pega aquela menina, só por ela ser obediente. Deus olha para Esther, irmão, só porque Esther foi obediente. Não foi outra coisa. Você acha que Deus escolheu Esther só porque ela era linda? Tem muita gente linda morrendo cedo. Tem muita gente não deixando legado. Tem muita gente famosa, gente linda, gente que você olha e fala: gente, essa pessoa não foi feita, foi desenhada, mas já está indo para a sepultura. Porque não obedece. Não obedece princípios, não obedece liderança, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece nada. Mas o que levou Esther foi a obediência. Ela decidiu colocar à risca o que o seu primo lhe ensinava. Então ele disse: não fala para ninguém não, porque Deus com certeza já tinha falado no coração de Mardoqueu. Fala para ela não falar nada até então eu dar a segunda ordem. Ah, mas Esther estava mentindo? Não, ela só não quis revelar porque não era a hora. Quantas vezes a gente fala as coisas antes do tempo? Quantas vezes a gente abre a porta das nossas emoções e fala lá no Facebook, e fala lá no grupo da família, mas não falamos para Deus. Tem muitas coisas que nós perdemos porque a gente fala demais. Esther ficou quietinha, e ela foi seguindo passo a passo tudo que foi orientado a ela. E por isso ela chegou lá. Chegou lá e o rei estendeu o cetro e disse: é você, garota. Deus nessa noite, Ele quer estender o cetro dele para você também. E dizendo: olha, eu quero que você tenha a mesma postura. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Irmãos, eu quero profetizar que esse ano vai ser o ano de divisor de águas na sua vida. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é a tua luta, mas o meu Deus sabe. Mas não fala antes da hora. Seja cauteloso naquilo que você vai falar. E eu quero aqui citar para vocês 5 pontos importantes para cumprir o nosso propósito aqui. Sabe, irmãos, quantas vezes você sentiu assim: agora é, a bênção está chegando, a bênção é minha, mas por você falar, ela foge das suas mãos. Quantas pessoas já sentiu isso? Porque falou antes da hora, falou antes do tempo. Você é bom naquilo que você faz? Essa pergunta é para você responder para você mesmo. Mas em que sentido, pastor? Em tudo na sua vida. Você é bom no que você faz?
Você é bom marido? Você é bom filho? Você é bom esposo ou esposa? Você é bom funcionário? Ou você é bom funcionário só a hora que o patrão está vendo? Porque se Esther não tivesse levado a risca, ela poderia ter perdido a bênção, porque ela ficou muito tempo ausente do seu primo. Seu primo dava as coordenadas e ela pegava. Quem é você quando você está só? Então você é bom no que você faz? Esther foi boa, porque ela cumpriu o propósito de um ano. Ela poderia muito bem ter saído fora. Falei, isso aqui é furada. Eu vou sair daqui, não quero isso para a minha vida, porque eu nem conheço esse rei. Você já imaginou, gente? Você ser levada para supostamente ser esposa de um homem que você nunca viu na vida? Eu estava lendo essa passagem e eu lembrei quando eu era menina, de uns 10 anos. Uns 11. Minha mãe já tinha falecido. E o meu pai engraçou para mim casar com um amigo dele que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, gente, eu não acredito, né? Hoje a gente já tem assim uma intimidade boa, né? De conversar, abraçar, beijar. Mas olha, mas pensa comigo. Ou os irmãos também. Porque os homens muitas vezes é muito mais exigente do que as mulheres. Eu estava vendo essa semana um homem falando assim, sabe como que você conhece uma mulher se ela é aquilo que ela apresenta ser mesmo? Você vai olhar para o pé dela. Eu falei, mas como assim, gente? E fui vendo, né? Ele falou assim, ó, o nosso pé representa quem somos. Eu falei, meu Deus. Dei uma olhada no meu pé. E ele disse, olha, se você vê, isso é para ambas as partes, mas geralmente é mais para a mulher. Se você vê aquela mulher com o pé rachado, os carcanhar rachados, né? Com as unhas tudo sem cortar, que tem umas que pinta, que a unha vai crescendo e pinta com esmalte, a unha vai crescendo, que o esmalte vai chegando lá na ponta da unha, parecendo unha de carcará. Gente, isso é verdade. É engraçado, mas é verdade. E o meu pai saiu com essa. Não, eu tenho aí um. Você vai casar. Falei, papai, eu só tenho 10 anos. Só ficou doido. Acho que ele estava doido assim que esse povo casasse logo. Porque 11 filhos, gente, não é fácil. E um dia, passado muito tempo mesmo, eu conheci o abençoado homem. Jesus Cristo. Que bomba. Então você já imaginou Esther ali sendo preparada para conhecer um homem que ela nunca viu na vida? Mas ela acreditou, ela estava na dependência de Deus. Irmão, quando nós somos dependentes de Deus, nós não tem escolha não. Nós ficamos querendo escolher o que a gente quer não. Porque o que Deus tem para nós é bem melhor do que nós achamos, do que nós projetamos. Às vezes você pensa, isso aqui é bom demais para mim. Deus fala, você está enganado, o que eu tenho para você é bem melhor. A Bíblia diz que os pensamentos dele em relação a nós é muito maior do que os nossos. E eu acredito que Esther estava nessa dependência, acreditando na instrução, na mentoria ali do seu primo. E ela se deu bem, porque ela obedeceu, simplesmente. Então, um dos pontos que eu aprendo com Esther nessa noite é que ela foi boa naquilo que ela fez. Ela cumpriu o propósito. Ela ficou 6 meses comendo legumes, comendo tudo para afinar a pele, para ficar tudo muito ok. Ficou mais 6 meses tomando banho de especiarias para chegar na presença do rei e incomodar o cara. Ela cumpriu isso. Segundo, eu já dei uma pincelada aqui, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Falar somente o necessário. Quanto menos você falar, mais sábio você vai se tornando. Irmãos, Provérbios 10:19, querido, coloca para nós aí. Falar só o que é necessário. Quanto menos você falar, mais sábio você vai se tornando. Ah, pastor, então quer dizer que não pode conversar mais, não? Não é isso. É falar desnecessariamente.
Olha só. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Tá vendo? Então não fica falando qualquer coisa, irmãos. Você não tem nada para falar, vai ler a Bíblia. Você não tem nada para falar, vai adorar a Deus. Que é melhor do que você soltar uma palavra e o inimigo usar ela contra você mesmo. Ai, irmã, mas o inimigo não tem esse poder na minha vida, não. Você que pensa. A Bíblia fala que há poder nas nossas palavras. Tudo que você fala não volta para trás vazio, mas vai cumprir naquilo que você está determinando. Ah, mas eu só estava brincando. Satanás não estava brincando quando ele pegou a tua palavra. Ele não brinca de ser diabo. Então nós temos que ter cuidado naquilo que nós falamos. Olha lá para você ver em Eclesiastes 9,16. O que fala mais sobre isso? Falar somente o necessário. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Mas não era bem isso que eu queria, não. É Eclesiastes 9,16, querido. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Mais um. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Em outra versão vai dizer que o silêncio mora com a sabedoria. Em outras traduções. E lá em Mateus, no capítulo 12, o versículo 36, olha só, como é perigoso você falar o que você achar que deve. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Sabe o que significa essa palavra ociosa? Palavras fúteis, palavras que não edificam, palavras que destroem, palavras que ao invés de trair bênção para a tua vida, ela traz a maldição. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, irmãos. Dentro da nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso cônjuge, nós precisamos colocar um zíper na nossa boca, para a gente não perder a bênção, porque senão nós vamos ficar de culto em culto, orando, jejuando, mas perde tudo daqui 10 minutinhos. Então nós temos que ter cuidado ao abrir a nossa boca. Em outra palavra, não me lembro o endereço, mas vai dizer assim a palavra, que as nossas palavras têm que ser para edificação. As minhas palavras, James, tem que edificar você. O que você fala, querido, tem que edificar alguém. Porque o que você falar contra isso, vai ser contra você mesmo. A Bíblia está dizendo que vão prestar conta no dia do juízo. Então, espera aí, pastora. Se vão prestar conta no dia do juízo e eu estou praticando isso, como que eu vou no arrebatamento? Não vai. Como que Jesus vai levar fofoqueiro? Como que Jesus vai levar falador? Tem gente que às vezes nem fofoca, irmão, de ninguém, mas ele é um falador. Dentro de casa ninguém aguenta. Sabe, aquela falação, fala tudo sem necessidade. Fala tudo desconectado. Só porque gosta de falar. E dentro dessas multidões de palavras, a Bíblia diz que mora o pecado lá. 4:29 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Você já encontrou uma pessoa assim, você fala, cara, me dá vontade de sair de perto dessa pessoa.
Porque tudo que essa pessoa fala, sabe, entra no meu coração. Que palavra, às vezes pode ter sido uma palavra de correção, mas uma palavra carregada de bênção, uma palavra carregada de graça. Alguém que chega até você dizendo: estou morrendo. Vai morrer não, você vai viver. Mas tem que fazer, vai morrer mesmo. Conheço gente que com isso aí já morreu. E aí a gente fala que a gente é crente, irmãos. A gente fala palavras que vai piorar a nossa situação. Então a nossa boca tem que ser fonte de vida. Irmãos, a palavra de Deus não mente. Então quando eu profetizo a palavra, irmão Leandro, ela vai cumprir naquilo que eu estou determinando. Eu amo esse versículo, porque o profeta Isaías falou sobre isso. Ele disse: não saia da boca de vocês qualquer coisa, porque tudo que vocês falarem vai cumprir. Ela não vai voltar para trás vazia. Vai cumprir naquilo que você está determinando. E às vezes você está orando: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, eu quero. Mas a bênção não vem, você pensa: é erro da igreja, é erro do pastor, ou é erro do evangelho, ou é Deus está errando. Não, é nós que estamos errando. Porque nós damos o nosso tesouro para o inimigo trabalhar contra. Tem gente que tem famílias hereditárias que carregam doenças e vai passando. Acho que nós falamos isso no dia desse, não sei com quem. Com o James and James. Nós estávamos falando de uma família, que a família todinha morrendo de câncer. Mas irmão, será que não vai levantar um com esse espírito fervoroso de fé como Esther, para dizer aqui: escuta aqui, Satanás, na minha vida não, porque a palavra diz ao meu respeito que Jesus levou na cruz do Calvário todas as minhas dores, todas as minhas doenças, todas as pragas, toda a sentença de morte que estava sobre a minha vida, o meu Jesus cancelou na cruz. E quando você fala isso, irmãos, quando você fala isso, o Espírito Santo começa a trabalhar ao seu favor. Aí o Espírito Santo fica olhando para nós dizendo: profetiza aí, fala aí, profetiza para mim cumprir. E às vezes, por preguiça, ou por displicência, ou por não querer aprender, a gente perde as bênçãos do Senhor. Mas Esther foi precisa, cumpriu um ano que foi preciso ela ficar ali. Acredito que com choro, acredito com um sentimento de solidão, de saudade. Saudade da sua terra, saudade da sua mãe, saudade do seu pai, saudade do tempero da mamãe, saudade do cafuné da mamãe. Mas ela permaneceu firme: eu vou. E ela foi vitoriosa, porque ela obedeceu. Terceiro, seja você mesmo. Não tenta ser uma cópia. A Esther não tentou ser cópia de nenhuma daquelas moças. A Esther foi Esther. A gente vê hoje que a gente até sabe que a gente é mais ou menos mais bonita, né? Não vou falar bonitinha não, nós somos bonita. Mas nós ficamos, a gente vê na nossa juventude uma devassidão. Eu queria usar uma outra palavra, mas eu não consigo achar ela aqui. Eu não tenho nada contra, irmãos, quem usa piercing, quem faz tatuagem. Tanta gente que tá embocando nesse mundo da moda para ficar mais bonito. Esther não precisou. Esther acreditou na graça que ela já tinha na vida dela. É a graça que vai te favorecer. Não é apenas só a tua beleza, não é apenas só o teu grau de escolaridade, porque uma hora isso vai falhar. O teu grau de escolaridade, o que você sabe, você pode ser a pessoa mais inteligente, mas vai chegar uma hora que você vai depender unicamente da graça. Claro que a beleza de Esther comperou. A beleza dela comperou, porque naquele tempo, para ser esposa de um rei, tinha que ser a mulher. E Esther era uma dessas candidatas, mas ela não confiou na sua beleza. É tão verdade que ela
repudiou, ela não aceitou os ornamentos que era para ela estar usando a hora que entrasse na presença do rei. Então seja você mesmo, não queira ser cópia de ninguém. Ah, fulano, sabe, o fulano fez aquilo, eu vou fazer também. Ah, aquela irmã comprou aquele calçado, eu vou comprar também. Você vai ver se eu não vou comprar. Vou chegar lá e vou, esfregar. Porque tem gente que quer receber as bênçãos para esfregar no nariz dos outros, irmão. Jesus, me dá aquele carro, porque aquela pessoa vai ver que eu também posso. Não seja cópia, querido, seja você mesmo. Não queira aquilo que não é seu, que não te pertence. E em quarto lugar, qual é o propósito que você tem de vida nessa terra? Porque eu disse aqui que nós viemos para um propósito. Você está nesse propósito. O propósito de sua vida é somente para você viver o seu reduto? Ou a sua vida é para abençoar a vida do outro? É para deixar a vida do outro mais leve? Ou você tem sido um peso, uma cruz? Nós temos que ser agradáveis, irmãos. Principalmente entre famílias. Precisamos ser compreensíveis um com o outro. Mas tem hora que a gente se torna um peso para o nosso companheiro. O coitadinho está lá gemendo, está lá para sustentar, e a pessoa não tem misericórdia. Precisamos olhar com esse olhar de doçura. Porque quem tem o Espírito Santo tem que ter isso, irmãos. Quem tem o Espírito Santo tem que ter um coração misericordioso. Não olhar somente para o meu bem-estar. Não olhar somente para aquilo que tem que ser feito, porque eu sou o macho, eu sou o homem, ou eu sou a mulher. Eu sou tua esposa, você me aguente. Não. Nós temos que entender a dificuldade de cada um e tentar ser leve. Um ajudando o outro. De você ter liberdade de falar para o seu esposo, meu bem, até onde eu estou sendo bênção e até onde eu não estou sendo. Nós precisamos ter essa transparência, irmãos. Porque às vezes a gente só é muito bonzinho na igreja, né? Que na igreja todo mundo é crente, todo mundo adora. Mas o que o Senhor quer de nós, a nossa atitude, queridos, é lá na nossa casa. Não vou te dizer nem lá na rua. Porque às vezes, com os amigos, a gente ri, a gente brinca. Mas dentro de casa, só o sangue de Jesus. Então nós precisamos, esse espírito, sabe, de delicadeza. Porque quando você conheceu a sua amada, não vou dizer que você pintou quem você não era, né? Porque mulher é muito inteligente, né, irmãs? O homem também. Às vezes a gente fala muito de mulher aqui, mas os homens também. A gente fala muito aqui para jovens, ter cuidado. Na hora de casar, você vai lá perguntar para o pai dela e para a mãe dela. Mas não é só os jovens não, as mulheres também. Ou seja, os meninos também têm que ir lá. As meninas também têm que ir lá. Perguntar como que é ele, como que é ela em casa. Porque do jeito que a minha filha me tratar, querido, ela vai tratar você. Não fica aí romantizando, não. Não romantiza. Quem está aí namorando vai casar, acho que só Jair, né? Mas o Ayrton. Não romantiza. Como que você trata seu pai e sua mãe? Como que você, sabe? Eu contei um dia uma história dessa aqui. Não é história não, isso acontece mesmo, irmão. O negócio é que acho que aqui é só nós que tem coragem de falar esses negócios aqui da igreja, né? Ainda mais numa pregação de domingo. Tinha que ser assim mais levezinha. Mas isso aqui, irmãos, é mocotó. Isso aqui é para você aprender a ser crente de verdade. Para você não perder tua bênção. Aleluia. E ainda bem que essa igreja entende. Se não entender, eu preciso entender. Que a menina foi até o pai falar para o pastor, dizer: pastor, conheci um rapaz que, olha, aquele cara, loiro, grandão, bombadão, olho azul, tudo muito lindo. E a gente sabe que numa pessoa só não tem estudo. Ou ele vai ter só metade. Que não dá para ser tudo, Ayrton.
E aí o pastor falou, é mesmo. O pastor ficou até impressionado, né? Mas gente, será que veio de outro? E ela só tem um problema. Ele bate na mãe. Aí o pastor falou assim, irmã, simples, uai. Simples, porque agora a velhinha vai descansar de apanhar e passou a bola da vez para você. Porque o que ele fazia com a mãe vai fazer com você. Então a gente não pode romantizar as coisas quando não é para romantizar. Mas também a gente tem que romantizar nesse grau que eu estou dizendo. O marido olhar para a esposa e falar, até onde eu estou sendo bênção? Até onde eu estou te ajudando? Ou eu estou sendo um atrapalho na tua vida? Porque se eu estou sendo um atrapalho, vamos separar. Não, irmão, não é separar não. Vamos consertar. Porque o problema da maioria é largar. Aí separa. Não, vou separar porque eu não aguento mais. Aí vai lá, arruma outra. Ele descobre que o problema é do mesmo jeito. Só mudou de casa. Então é melhor resolver aqui. Ser transparente. Ser bênção um na vida do outro. Reconhecer, irmãos, porque se tem algo que Deus ama na vida do ser humano, é o reconhecimento. Reconhecer onde errou, reconhecer onde falou que não devia, conserte. O Senhor está nos dando tempo para nós consertar, porque Ele quer que nós desfrutamos o melhor dessa terra. Porque um culto como esse, querido, você vai embora para casa, aí você chega lá, você vai fazer tudo ao contrário, perdeu o culto. Perdeu o que a palavra está te ensinando aqui nessa noite. Aleluia. E você vai viver uma semana atribulado, sem paz, porque quem vive brigando, eu acredito que não tem paz. Então seja bênção para a sua família, para a sua nação, para os seus vizinhos. Porque Esther, ela salvou todo um povo por causa da obediência. Ela salvou todo o povo hebreu por causa da obediência dela. E para terminar, a graça é um fator determinante. Não foi só por causa da beleza dela. Ela carregava a graça de Deus na vida dela. Irmãos, quando você é obediente naquilo que você ouve da parte de Deus e você tenta colocar em prática na sua vida, não precisa você atropelar nada. Não precisa você ficar fazendo campanha do sal grosso. Não precisa você levar a rosa ungida para casa. Não precisa você ficar usando desses artifícios. Não precisa. Quando você obedece a palavra, a Bíblia diz, é a Bíblia, que a bênção vão ter que te seguir. A bênção vão ter que correr atrás de você, querido. Esse é o benefício de quem obedece. Então a graça estava na vida de Esther ao ponto de que aquele rapaz que cuidava dela, o Hegai, ele olhou para ela e falou, cara, você é diferente. Você possui algo diferente. E quem carrega a graça é assim. Onde ele passa, ele é notado. Pode ser a pessoa mais simples do mundo. Pode não ter a beleza de Esther. Pode não ter a altura que gostaria de ter. Pode não ter o salário que gostaria de ter. Pode não morar na casa que gostaria de morar. Mas se você carrega a graça de Deus, o Senhor vai te favorecer. A Bíblia diz que Esther foi favorecida não só pela beleza, mas pela graça. A graça é um fator determinante na minha e na sua vida. Você não é qualquer pessoa. Você já recebeu a graça de Deus na sua vida. Mas nós precisamos fazer valer isso em nós. Nós não podemos ficar por aí perdendo a nossa identidade, porque tem crente que já perdeu a identidade dele. Tem crente que você olha e não é crente. Está igual o povo do mundo mesmo. Brigando, fofocando, falando mal, falando que não deve. Murmurando. Criticando. Está igual, irmão Teixeira. Não é que ele perdeu a graça. É que está sem brilho, acabou. Mas a hora que ele resolve colocar a vida no prumo, dizer, Senhor, o Senhor me chamou para fazer a diferença na terra. O Senhor me chamou para ser diferente. Não porque eu quero ser mais santo ou melhor do que outro, mas é porque a tua graça me proporciona isso. É que as pessoas vão olhar em mim e vai ver a tua presença. Porque nós somos pequenos cristos nessa terra. Aleluia. Então cumpra isso à risca para você ser um cristão abençoado. Um cristão cheio de brilho. Aleluia. Esther caiu na graça do camareiro. Ele tratou ela de forma diferente.
Aleluia. Por causa da graça que estava sobre a vida dela. Sem a graça de Deus, nós não somos nada, querido. Você pode ter o salário que você tiver. Você pode trabalhar na melhor empresa dessa cidade. Você pode ser quem você quiser ser, porque é um direito seu. Mas se você não carregar a graça, você não vai ser uma pessoa realizada. Porque quem nos realiza é a graça de Deus. A graça de Deus te coloca onde é de direito você está. Você pode ser o último da fila, mas se você é obediente, o que essa palavra está dizendo para nós hoje, Deus vai te colocar lá. Você pode ter certeza. Não precisa você passar a perna em ninguém, não precisa você fazer nada. Você só deve obedecer. E Deus vai te promover. Quem está entendendo, diz glória? Aleluia. Agora, é algo muito importante que eu vou dizer. Para você chegar onde poucos chegaram, é necessário fazer o que poucos querem fazer. Para você chegar onde poucos chegaram, porque é poucos que chegam, tá? É poucos que chegam no palácio como Esté chegou. Porque Esté estava disposta a obedecer. Você está disposto a obedecer? Então Deus vai te colocar. Porque para chegar onde poucos chegam, é necessário fazer o que poucos querem fazer. O que poucos aí que chegou no topo teve que fazer? Renunciar a si mesmo. Obedecer aos seus mentores. Obedecer pai e mãe. Obedecer aos seus pastores. Porque, irmãos, nós somos cheios de regras. Fala que não é. Para você pegar o teu carro e ir lá para o seu trabalho, você tem que cumprir um monte de princípios. Que é não passar no farol vermelho, que é não ultrapassar a sua mão, que é tanta coisa. Para chegar no seu trabalho, no horário certo. Tem empresa que se o funcionário chegar atrasado, nem entra. Nós somos movidos por isso. E com a palavra de Deus não é diferente. Você quer ser o cara, quer ser a mulher, até o tutano da graça de Deus, obedece. Obedece, simples assim. O problema é que nós não queremos, irmão Donizete. Nós não temos disponibilidade para obedecer. Você quer ver? Igor, faz favor aqui, Igor. Obedecer quem é líder é uma coisa. O Igor. A partir de hoje, o pastor vai ficar 30 dias fora e o Igor que vai coordenar os cultos aqui. Quem está disposto a obedecer, Igor? Eu acredito que a igreja é obediente, mas vamos pensar diferente. Não vem ninguém, só a sua família. Pode ir lá. Porque nós estamos acostumados, irmão, a obedecer liderança. Mas como ele ainda não é uma liderança, então eu acho que eu não devo obedecê-lo. Você já imagina, Esther, por exemplo. A Esther obedeceu o primo dela. Não foi nem um tio, irmão. Não foi nem um tio, foi um primo. Ela poderia muito bem dizer, rapaz, você está na mesma condição que eu. Estamos longe do nosso país. E você quer me dar regras para mim ser esposa de rei? Aonde? Mas a Bíblia diz que Esther, ela carregava a obediência a uma fé fervorosa. E ela conseguiu chegar onde poucos chegam por causa da obediência. Então, às vezes eu não estou disposto a obedecer. Desobediente sofre até ele aprender. É porque Deus quer castigar? Ah, Deus está me castigando. Os meus atos que estão me castigando. Ah, não recebi a bênção porque... Por quê? Porque você não... Deus já quis. Efésios 1:3 já te abençoou com toda a sorte de bênção. Amém, queridos? Para você chegar onde poucos chegaram, é necessário fazer o que muitos não querem fazer. Obedecer. A Esther obedeceu os 12 meses, ficou no processo, submeteu à autoridade, o seu mentorado, quer dizer, ela foi mentorizada pelo seu primo, foi aconselhada por ele, ela honrou o que ele ensinou. E todos os ensinamentos que ela teve ali do seu primo, ela colocou na prática, não falando para o povo quem ela era. Só que no final, queridos, para fechar,
A Bíblia vai dizer que toda a trama, porque não dá para me contar agora, a hora já passou, não dá para entrar nesse detalhe porque a história é grande, mas a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele escutou uma conversa dos amigos do rei Assuero dentro do palácio, tramando uma morte lá. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu então leva a notícia até o rei ficou sabendo e manda matar todos aqueles traíra que estavam lá. Agora o rei pega Amã e coloca Amã como chefe. Depois de Assuero era Amã, ele era o cara que mandava em tudo. E Amã mandou o rei decretar uma ordem que era para todo mundo adorar ele, o bonitão. Todo mundo tinha que curvar diante de Amã. Mardoqueu disse: aqui não, meu filho, eu só adoro um só Deus. E quando ele passava, todo mundo se reverenciava, menos Mardoqueu. E a Bíblia vai dizer que Naamã então trama a morte para matar todo o povo hebreu. E aí Naamã manda notícia para Esther, falou: minha filha, faz alguma coisa aí, porque se você não fizer nada, até tu vai morrer também. E a Bíblia manda a Bíblia diz que ela manda todo o povo, através de Mardoqueu, mandou avisar lá o povo deles, estava mais longe, para decretar 3 dias de jejum e oração. E ela falou: tudo ou nada, porque não poderia chegar na presença do rei Monjoadi sem não ser convidada. Se ela aparecesse lá na frente do rei dizendo: eu sou tua esposa, quero isso, morria. Ou saía do cargo de rainha, não podia. Era só se fosse convidada. E a Bíblia diz que ela colocou o povo dela em oração, em jejum 3 dias. E ela falou: então, se é pelo meu povo, eu morro com eles, mas eu vou falar com esse rei. E a Bíblia diz que quando ela está ali, creio que 1000 pensamentos passando em 1 segundo, o rei viu ela antes, toda bonitona lá passando. Irmãos, mulher muito inteligente, gente. A Bíblia diz que ela se prepara toda e passa, meio que sem querer, querendo, na frente do rei Assuero. E quando ele olha, ele estende o cetro de novo, indicando que ela poderia se apresentar. E a Bíblia diz que quando ela se apresenta, ele fala: o que tu quer, mulheres? Pode pedir parte deste reino que eu te darei tudo. E ela: opa, é agora. E ela disse: vamos fazer um banquete. Beleza. O rei então manda preparar o banquete. Fez o banquete, chamou o povo. E ela ainda não falou nesse banquete, nesse primeiro. Ela disse: vamos marcar mais outro banquete para amanhã? Sim, senhora. Marcou. Aí ela disse: mas esse banquete agora, eu quero que Amã esteja presente. E aí Amã veio, todo poderoso, achando a última Coca-Cola do deserto. E quando ele chega ali, ela fala para o rei: então o negócio é o seguinte, esse cara aqui, que você confia tanto nele, quer me matar. Matar a mim e todo o meu povo. E a Bíblia diz que Assuero já tinha uma certa paixão por Esther. E ele diz: o quê? Como assim você matar a mulher que eu estou apaixonado? Aí a Bíblia fala que ele foi morto. Ele foi morto. E para piorar um pouquinho, a Esther disse para o rei então, porque ele tinha assinado um decreto que é para matar todo o povo hebreu, e o rei tinha assinado. Naquela época não podia revogar, tinha que cumprir a lei. E ela diz: eu quero que você revogue, que essa lei caia por terra, que ela não vai fazer mais existir. E a Bíblia diz que então o rei desfez aquela lei, pediu seus príncipes para levar para as 127 províncias, porque já tinha mandado as cartas para todos aqueles lugares, decretando a morte dos hebreus. E agora ele manda uma outra carta desfazendo que não era mais para matar o povo hebreu. Aleluia. A Bíblia vai dizer que lá em Jerusalém até hoje existe a festa de Purim. Se você pesquisar, você vai ver que até hoje os judeus, eles celebram essa festa de Purim em comemoração à libertação do povo hebreu. Então, o decreto de morte caiu por terra através de uma mulher que, por um simples ato de obediência, ela salvou todo o seu povo, toda a sua parentela. Então o Senhor nos convida nessa noite. Vamos ficar de pé? O Senhor nos convida nessa noite para obedecer. Obedecer mais, querido. Fala menos, obedece mais, porque a tua bênção está a caminho. Não perca a tua bênção.
Você carrega a graça de Deus na sua vida. Você não é qualquer um. Aleluia. Deus tem promessas para cumprir na sua vida. A promessa já está aí, mas ela precisa se materializar. E para ela se materializar não depende mais do Senhor, depende de mim e de você. Depende da nossa compostura, depende de como nós vamos nos comportar diante daquilo que a palavra se revela para nós. Amém? Vamos adorar a Deus nessa noite, no nome de Jesus. Terminei no horário certo, para a glória de Deus.